Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. A nossa garganta ainda está se recuperando, mas graças a Deus estamos melhores do que ontem. E ontem tive um dia muito agradável, né? Nós tivemos várias atividades na igreja e para mim foi muito proveitoso, né? A gente fechou o dia ontem com JA na igreja de Peixinhos e lá a gente teve uma grande comemoração do nosso irmão Sandro e tivemos uma parte na lição de escola sabatina. Para mim foi muito gratificante, sabe? Muito, muito. Hoje estou aqui diante dos nossos estudos, mas vou preparar o sermão para hoje à noite na igreja do Ibura. Irei pregar e Deus vai nos conceder voz para isso. E a gente está empolgado com o seu trabalho, com a sua obra, é muito gratificante. Olha, a lição dessa semana, nós já estamos na lição 10, né? E essa lição aqui vem falando sobre mansidão no crisol. Como ter mansidão em meio à aflição? Olha, a lição com a gravura que eu sempre gosto de mostrar, olha só, essa gravura aqui, você está vendo um caldeirão, uma pessoa dentro dela, o fogo, tá? E uma idosa, alguém vindo com dificuldade, se aproximando ali com é, com uma bengala. E se você se perceber, na mão da pessoa que está no crisol tem uma flor, sabe? Como a pessoa poderia então estar naquela condição e ainda assim trazer algo benéfico? Nessa outra, a antiga, né, a de 2006, perdão, 2007, tem um coração dentro de um fogo de brasas e ele está, olha, expelindo amor, bondade através de flores, de corações, está vendo? O que é que isso nos traz? Isso me traz para aqui, para mim, a seguinte consideração. Quando a nossa situação está bem acalorada, devemos estar em paz com Deus. Tem um hino que a gente canta que diz assim: em paz eu vou ouvir a voz de Deus. E tem outro que diz assim: pode cair o mundo, estou em paz. Por que a gente deve estar em paz e ser manso em meio a essa situação? Primeiro ponto que eu quero que você guarde em seu coração. Jesus, quando traz aquela mensagem de esperança, relatada em Mateus capítulo 11 e o verso 28, ele diz assim no final: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aqui nós encontramos vários momentos na lição do sábado, onde o termo mansidão é aplicado. Primeiro, a mansidão é aplicado, de acordo com Mateus capítulo 5 e o verso 5, a uma bem-aventurança. E isso foi extraído de um salmo, o Salmo 37, verso 11. Depois você confere na sua Bíblia. E esse salmo, ele era uma música, né, como nós sabemos, e quando Jesus falou assim, bem-aventurados os mansos, por quê? Porque eles herdarão a terra. E o salmo também diz a mesma coisa. A mansidão, irmãos, diante dessa situação, é uma característica, uma qualidade que todos nós devemos ser, tá? Não é que nós devemos ter mansidão, mas ser manso, porque isso também faz parte da característica do fruto do Espírito. E de acordo com Gálatas capítulo 5 e o verso 23, você vai encontrar ali o próprio Paulo dizendo que a mansidão faz parte do fruto do Espírito. Então, é algo que nós devemos ser verdadeiramente. E não é fácil sermos mansos em meio à adversidade. Aqui na lição de domingo, o tema que é tratado é pão quebrado e vinho derramado. O que significaria essa expressão pão quebrado? O que é que o autor aqui, o Oswald Chambers, quer dizer com essa expressão? Esse autor, irmãos, é aquele mesmo que nós falamos, o escocês, da lição do dia 8 de agosto, onde eu falei para vocês um pouco sobre a vida dele, que a sua esposa, ela tá aqui, grafava a sua fala, os seus sermões, e ela escreveu com isso vários livros. Ele era, irmãos, um cristão metodista daquela época, do século XIX, e foi um homem que faleceu cedo, mas deixou grandes coisas. Eu até comprei o livro dele chamado Tudo para Ele. E tem um outro livro dele chamado O Meu, é, o Meu Mais Alto para o Seu Altíssimo. Não sei se esse livro é uma tradução, né, uma versão dessa expressão, mas eu comprei esse livro dizendo
tudo para ele, tudo para Deus, né? E ele era uma pessoa que era muito devotada. Essa expressão que ele fala aqui, pão quebrado, tem a ver com a vida nossa quando ela é quebrada e se torna um derramamento para os outros, se torna um vinho para os outros. Na Bíblia, vinho é sinônimo de alegria, onde ele só era usufruído em momentos de festa, em momentos de alegria. E aqui a gente entende a seguinte expressão: na vida de Moisés, na vida de José e na vida de Ezequiel, eles foram quebrados por situações. Eu vou ser bem breve aqui para não me estender em cada personagem, mas deixa eu falar aqui para vocês de Moisés. A Bíblia fala que Moisés, de acordo com Números 12, verso 3, que ele era o homem mais manso da terra. Um homem muito manso. Aí você pensa assim, mas Abel, como é que Moisés era manso se ele matou um egípcio? Como é que ele foi manso que ele feriu a rocha? Ele não teve paciência com o povo de Israel. Leve em consideração, e é um conselho de Ellen White que chega a descrever, que os 40 anos que Moisés passou foi que nominou ele como uma pessoa mansa. Deus precisou aperfeiçoar o caráter de Moisés para torná-lo manso em meio à adversidade. E aqui a gente encontra, nesse capítulo 12 de Números, um contexto bem diferenciado, quando ele chega a dizer que Arão e Miriam acusaram Moisés, né, de ter um relacionamento inadequado, ou um julgo desigual, podemos dizer assim. Porque a Zípora, ela era cuxita, e por ser de cor negra, ela então quis criticá-la por essa causa. Considere que ela era filha de Jetro, e Jetro era um sacerdote de Midian, e Midian era da descendência de Abraão. Então, assim, de certa forma, ela fazia parte da linhagem ou do povo de Israel. Não tinha que ser concedido dessa forma, mas, só abrindo aqui um parêntese para explicar para vocês, Miriam, ela tinha uma inveja, infelizmente, da própria Zípora. Por quê? Vocês lembram quando o próprio Jetro chega para Moisés e pede para com que ele delegue homens para chefiar, homens, chefe de 50, chefe de 100, chefe de 1000, chefe de 500, então assim, que ele liderasse ali, colocasse pessoas para delegar a multidão, que era muita gente, e aí os casos maiores fossem para ele. Só que quando Jetro vai falar aquilo para Moisés, a própria Miriam toma conhecimento que quem faz ele tomar aquela decisão é Miriam, perdão, é Zípora. Isso está relatado no livro Patriarcas e Profetas, quando Ellen White escreve que Zípora foi uma grande influenciadora, não só para o seu pai no auxílio de Moisés, mas como o próprio Moisés. Enquanto Jetro vai falar com ele, Jetro vai falar amando da sua esposa. Então ele estava consciente, ela estava consciente da situação. E Miriam, por ver uma pessoa se metendo naquela situação, então ela não gostou, porque ela queria, de fato, ter sido convidada, ter sido envolvida naquela situação, porém, lamentavelmente, a inveja causou aquilo. Por essa razão, a lepra só cai nela. Se você for ler o texto de Números 12, Arão também está responsável, mas Arão foi mais induzido por Miriam, porque ela que teve a voz ativa naquela situação. Logo, ela foi penalizada. E em meio a essa situação, Moisés poderia, por ser um líder de Deus, um homem que via a Deus face a face, aquele que tinha uma relação estreita com Deus, poderia ter punido a sua irmã, coisa que ele não fez. Automaticamente, por isso é descrito a sua mansidão nesse contexto. E Moisés, de fato, foi uma pessoa muito mansa. Depois fala-se sobre José. José, a gente teve uma lição, né, de escola sabatina no trimestre passado, que falamos sobre Gênesis, e a maior parte do livro de Gênesis fala sobre a história de José. Nós temos evidências, irmãos, de sobra para mostrar a mansidão de José em meio à adversidade, em meio a situações difíceis, que causou um bom testemunho, assim como foi com Moisés também. Então, assim, José, ele foi desafortunado, né, pelos seus irmãos, onde ele tirou o seu irmão, o José, da casa dos seus pais, e levou para ser vendido a uma caravana de ismaelitas. José foi injustiçado lá na corte de Faraó, especificamente, anteriormente, na prisão, onde ele foi lançado dentro da prisão por uma injustiça, e tudo aquilo que causou, que viveu, irmãos, causou impacto na vida deles. Às vezes, Deus permite sofrimento na vida dos seus filhos, para com que aqueles sofrimentos cause algum benefício, algo benéfico na vida dos outros. Por isso que essa ilustração tem um coração sendo acalorado, e nesse calor ele expele bondade, amor, cuidado
mostra Deus ali através de uma aflição da qual se passa. Assim foi com José, assim também foi com Moisés. E agora entra aqui uma história muito triste de Ezequiel. A história de Ezequiel, relatada no capítulo 24, faz menção do verso 15 ao verso 27 a uma morte súbita de sua esposa. E a Bíblia descreve como: eu tirarei a delícia dos teus olhos. A delícia dos olhos de Ezequiel era sua esposa, mas aquilo tinha que ver com aplicação para com o povo de Israel. Queria perder a sua delícia. E qual era a sua delícia? O templo de Jerusalém. Diante de todo o povo, irmãos, de todas as nações, Israel era o único povo que tinha um templo tão, como é que eu posso dizer assim, um templo tão magnífico, um templo tão diferente. Um templo que se tinha tanta pompa da parte de ouro, de ornamentos, enfim. E essa delícia que o povo tinha, onde ali de fato também era simbolizado com a presença de Deus, Deus disse que aquela delícia seria retirado através do cerco de Babilônia, quando no ano de 586, na terceira e última vez que Babilônia cercou Jerusalém, ali ele incendiou o templo. E naquele incêndio, todo o povo ficou arrasado pela perda. Assim como Deus disse para Ezequiel que ele não deveria chorar, não deveria prantear, não deveria aceitar visitas que tinha-se naquela época como de costume, para trazer paz, para confortar os enlutados, ele é orientado para não aceitar aquilo. Mas deixa eu tentar falar uma coisa aqui para vocês. Antes que vocês pensem, puxa vida, Deus foi muito cruel com Ezequiel, porque ele permitiu logo com que a esposa dele fosse retirada. Gente, a gente não sabe se aquela esposa dele estava doente. Nós não temos registro de que ela sofria de algum mal. O que a gente sabe é que ela iria morrer. E vou dizer uma coisa aqui para vocês. E a morte dela resultou em benefício para o povo depois. Não dela em si, mas a questão do que o povo iria passar. Ele também diz ao povo que o povo não deveria chorar, não deveria sofrer, não deveria lamentar, porque tudo aquilo foi avisado. Aí você volta para mim e pergunta: sim, Abel, tudo aquilo foi avisado. Mas por que com Ezequiel ele precisou passar por aquela situação? Lembre-se, na Bíblia, irmãos, Deus agia de uma maneira dele, só que ele não brincava com os seres humanos. Sempre que Deus vem trazer algum suposto malefício para alguém, quando eu digo suposto, é que Deus não é o autor do mal. Deus ele sempre permite certos males para trazer benefício ao seu povo. Nunca ele tem prazer na maldade. Ele chega a descrever na sua própria Bíblia, inclusive no livro de Ezequiel, né? Eu, Senhor, não tenho prazer na morte do ímpio, antes que ele se arrependa e se converta. Se Deus não tem prazer na morte do ímpio, imagina do seu povo, que ele queria alertar, queria ajudar, queria trazê-lo de volta. Então, lembre-se que quando Deus queria trazer uma mensagem para atingir a maioria, ele usava os profetas, e os profetas eram mensagens para os outros. Assim foi com Abraão. Lembre-se, Abraão passou por uma dificuldade, quando ele teve que mentir por sua esposa, sofreu por ela. Depois a gente encontra o Oséias, que também passou por aquela situação com a mulher da qual ele tinha. Nós encontramos dentre todos esses, eu acho que o pior de todos é o próprio Ezequiel. E o Isaías também, nós temos uma descrição de que Isaías, quando casado, teve 2 filhos, que os seus filhos eram uma repreensão para com a nação de Israel. Então a mãe com certeza não gostou, a esposa não ficou satisfeita com aquilo, mas era Deus que estava à frente para trazer mensagem para todo o povo, para o povo de Israel. Então assim que Deus faz por diversas vezes, e não foi diferente com Ezequiel. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Quando o fato de a gente tomar conhecimento dessas histórias já no final, a gente às vezes é tentado a pensar que Deus não agiu da maneira amorosa ou compassiva ou bondosa. Só que não é dessa forma. Eu vou dizer uma coisa para vocês. No ano 2002, no dia 22 de novembro de 2002, perdão, vai fazer agora 18 anos. Agora, nesse ano faz... Deixa agora me deu um branco. Perdão, foi em 2004, no dia 22 de novembro de 2004, né, 2 anos antes de Ismael nascer. Eu estava com a minha mãe aqui em casa e eu me despedi dela, dei um beijo de boa noite e fui me retirar e ela foi dormir. Na manhã seguinte, irmãos, ela não acordou, ela faleceu. Ela descansou o sono da morte. De uma coisa eu aprendi com isso. Eu sofri bastante, chorei muito em relação a essa situação. Perdi a minha mãe subitamente. Assim foi com Ezequiel também.
Ezequiel teve a notícia de manhã e à tarde a sua esposa morreu. Eu falei com minha mãe à noite e na manhã seguinte, na segunda-feira, eu estava viajando para Caruaru e então lá o pastor me liga, sua mãe, Abel, você precisa voltar para casa. E ele contou toda aquela história. Eu só soube quando estava aqui, ele não quis me contar até então. Então assim, a minha mãe veio a descansar. Depois disso, coisas aconteceram que eu sei que se minha mãe estivesse viva, ela não iria suportar. Mas Deus aguardou por amor dela e amor de mim também. E de todas as minhas irmãs e meus irmãos. Então assim, eu não consigo entender. Hoje eu não consigo entender porque a história eu estou passando. Mas com certeza, na história de Ezequiel, se Deus precisou quebrar Ezequiel, era porque ele precisava fazer algo muito melhor na vida do povo. E também podemos dizer, por que não na vida do próprio Ezequiel? Ezequiel, ele foi uma pessoa que não só teve fervor, só o nome, irmãos, Ezequiel quer dizer aquele que é por Deus fortalecido. E ele foi fortalecido. Uma coisa que eu quero deixar para vocês aqui é a mensagem do nome de Ezequiel. Se o nome de Ezequiel significa Deus tem me fortalecido, ou aquele a quem Deus fortalece, eu tenho que entender que quando Deus quebrar a minha vida, como diz o Salmo, como diz o hino, né? Quebre a minha vida e faze-a de novo. Eu poderia aplicar também para essa questão, para aprimorar, aperfeiçoar algo em minha vida. Deus nunca permite algo para que traga malefício na vida dos seus filhos. Ele sempre faz algo para nos trazer melhoras, coisas sempre boas. E eu não posso perder essa esperança. Então, que Deus seja aquele que fortaleça você. Que ele seja o Ezequiel em sua vida, aquele a quem Deus tem fortalecido. E quando as coisas acontecerem, pare e pense. Deus quer atingir pessoas ao meu redor para trazer outras pessoas para o seu redil, para o seu rebanho, para o meio do seu povo. Nós somos seus filhos, irmãos. E nunca devemos esquecer, como diz a letra do hino, né? Do Arauto do Rei. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Que ele veja em meio às nossas aflições. E que através das aflições nós possamos ter a convicção que Deus tem nos fortalecido sempre. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, muitas coisas em nossa vida nós não conseguimos entender. Mas pela fé, Senhor, queremos depositar em Tuas mãos, quando essas coisas acontecerem, que continuemos a crer em Ti. Quando o Senhor permitir precisar quebrar nossa vida, que o Senhor quebre. Quando o Senhor precisar quebrar as nossas condições, que o Senhor quebre. Quando nós estivermos achando que estamos um bem melhor, e o Senhor precisar de lá nos trazer algum tipo de mensagem para atrair outros, que o Senhor assim faça. Por isso, Pai, nós te pedimos agora, nessa oração, fortalece a nossa vida, como era o nome de Ezequiel, que o Senhor tem fortalecido todo o nosso ser. Fortalece os teus filhos que estão assistindo esse vídeo. Ajuda-nos, ó Pai, a estarmos animados em Tua presença e não nos esmorecer, mas continuarmos firmes até a volta do Senhor. Nós te agradecemos essas bênçãos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu segurei a tosse até o final e não consegui. Mas sabe, eu quero agradecer a Deus que eu esqueci de fazer isso logo no começo. No dia 26, nós fizemos 2 meses de canal. E nós já estamos agora com mais de 400 pessoas. Eu estou muito grato a Deus por essa igreja que Ele me concedeu. E eu peço muito a Deus que todos que estão inscritos, mesmo que não dê o like, mesmo que não compartilhe, que pelo menos assistam essas mensagens, para que Deus fale ao seu coração, para que Deus traga luz para a sua vida. Esse é o meu maior desejo, é a minha oração. Deus abençoe você e até o nosso próximo estudo. Ore por mim, que eu oro por todos vocês, e que Deus nos guarde cada dia para a glória do seu nome. Até o próximo estudo, tá bom? Tchau, tchau.